Fala, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, olha só, eu vim agora deixar minha filha na escola e acabei sendo ministrado por algo importante que gostaria de compartilhar com vocês. E o tema é promessa versus distrações. Por alguns momentos a gente acaba recebendo promessas de Deus, a gente entende o que Deus quer para nós, mas as distrações são tão grandes ao nosso redor que a gente acaba dando atenção em outras coisas muitas vezes. E veio duas palavras muito distintas que vêm nos chamar a atenção para esse tema. Vamos falar um pouco lá do período do Velho Testamento, em Gênesis 6, onde Noé recebe a ordenança de Deus para a construção da arca. Detalhe, naquele tempo ele era chamado de louco, óbvio. Por quê? Nunca havia chovido. Como é que ele vai anunciar, pregar para aquele povo todo que Deus tinha enviado uma promessa para que ele pudesse ser a salvação daquele povo, para que quando viesse o dilúvio todos seriam salvos? Como assim, Noé? Chuva? O que é isso? Ah, cai do céu? Não. Porque naquele tempo, a gente pode analisar isso lá em Gênesis 2, a partir do versículo 5, 6, por ali, onde diz, antes da criação do homem, onde diz que naquele tempo a água brotava do chão e pairava sobre a relva no campo, como se fosse uma neblina, era uma... Sabe, ela brotava do chão, não tinha de cima para baixo, era assim que funcionava. Então o pessoal chamou ele de louco, mas ele continuou por um período de aproximadamente 100, 120 anos a construção da arca. Só que lá em Gênesis 7 se cumpre a promessa. Gênesis 7 vem o dilúvio. Aí aquelas pessoas que chamavam Noé de louco, de insano, acabaram percebendo que ele tinha razão. Acontece que, por mais que as distrações vieram, Noé não se distanciou do seu objetivo. Por mais que as distrações acontecessem, ele fosse criticado, fosse apontado como um louco, lunático, ele não se distraiu. Ele seguiu no chamado, ele seguiu na promessa. Tiago, qual é a outra passagem? Vamos lá. Falando em água, é inevitável a gente esquecer, né, daquela passagem onde Jesus caminha sobre as águas, em Mateus 14. Mateus capítulo 14 é onde tem essa passagem. Mas, na verdade, fala em João também, fala em Lucas, mas a passagem que eu quero me ater em Mateus 14 é porque é o único dos evangelhos sinóticos que falam também sobre Pedro caminhando sobre as águas. Detalhe, nessa passagem a gente está falando de um período onde Jesus tinha recentemente multiplicado meia multidão, 2 peixes, 5 pães, tinha curado muitos enfermos por sua compaixão, por ser compassivo aquela situação toda. Depois eles vão atravessar um rio, Jesus vai ao barco junto com os discípulos. Se situaram na cena? Perfeito. Jesus se afasta para orar, discípulos vão atravessar o rio para encontrar Jesus na outra margem, e no meio de toda a situação, eles avistam um homem andando sobre as águas, Jesus. E naquela situação toda, Pedro, que era o vida louca da história, Pedro olha e fala assim: quem é? Aí uns falavam: é um fantasma, é uma assombração. E aí Jesus anuncia: calme-se, sou eu. E Pedro, todo vida louca, falou assim: Jesus, se és tu, faça-me ir até a ti. E Jesus fala uma ordem apenas, fala assim: venha. Eu amo essa passagem, gente, porque fala também sobre promessa e distração. Jesus convidou, Pedro colocou um pé ainda um pouco receoso sobre a água, colocou o outro e começou a caminhar. Ele começou a caminhar sobre as águas. Promessa de Jesus, falou: venha. Teve o chamado, ele aceitou o chamado e ele foi. Só que no meio do caminho, as ondas, o mar começou a ficar agitado. E o que ele fez? Se distraiu em meio ao chamado, se distraiu em meio à promessa. E com as ondas aumentando ao seu lado, ele se apavorou, olhou para o lado, se distraiu e começou a afundar. Naquele momento, Jesus estende a mão, segura Pedro pela mão, leva à tona novamente para cima do mar e fala assim: ó, homem de pequena fé.
Pessoal, o que eu quero dizer para vocês hoje é: aquele que prometeu, obviamente, sim, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. O que nós não podemos nunca nos esquecer é que em meio a tantas distrações, a gente acaba abrindo mão do chamado, a gente acaba esquecendo das promessas, depois começa a querer correr atrás do prejuízo. Jesus, ele é a única palavra, o único nome que vem à nossa cabeça quando nós temos que buscar esperança. A esperança viva está na fonte de água viva. A palavra de Deus, ela nos revela em várias situações que em meio a distrações a promessa se perde, em meio a distrações o chamado se perde. Então, independente do cenário, independente da situação a qual nós estamos vivendo hoje, nunca podemos nos esquecer aquilo que já foi posto em nosso coração. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então, se a palavra de Deus revela que o nome de Jesus é o que está acima de todo nome, ele está acima de toda circunstância, de todo problema, de todo caos. Então, firmem seus olhos nele. Ao passo que nós conseguimos entender o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas, entender é diferente de saber. Sabe a diferença de conhecimento para sabedoria? É isso. Conhecimento é basicamente saber que tomate é uma fruta, certo? Sabedoria é saber que mesmo tomate sendo uma fruta, não vai numa salada de frutas. Entende essa questão? A gente tem que conhecer a palavra, sim, mas precisamos ter sabedoria para saber aplicar a palavra. Então, quando eu digo para vocês no início desse assunto que o que me veio ao coração é que precisamos entender a diferença, mas também a referência entre promessa versus distrações. Um é o oposto do outro. Então não deixem o mundo distraí-los. Jesus já disse: no mundo tereis aflições, contudo tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as vezes que Jesus fala sobre ânimo, todas as vezes que Jesus fala sobre referência à promessa, todas as vezes que ele refere isso na Bíblia, principalmente ali no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, as referências são um pouco mais incisivas nesses pontos. E a gente percebe nas entrelinhas ali, na hermenêutica bíblica, onde existem referências de que toda vez que algo deu errado foi por uma distração, obviamente sempre humana. Às vezes a distração vem por questão de dinheiro, a distração pode vir através de uma enfermidade. Quer ver um outro exemplo? A passagem onde tem a mulher do fluxo de sangue. Ela foi até Jesus. Jesus não estava indo até ela. Ela foi até Jesus, ela procurou Jesus. E ela sabia que apenas tocar em Jesus já tinha um ponto de esperança de ser curada. E foi o que ela fez. Ela foi até Jesus. Ela foi em meio à multidão para ficar desapercebida. Quando ela tocou no manto de Jesus, Jesus falou: alguém tocou em mim. Saiu virtude de mim. E aí os discípulos olham assim: como assim, Jesus? Está todo mundo tocando em ti, está todo mundo à tua volta. Não, mas alguém tocou em mim. Ou seja, era alguém inesperado, alguém que não estava no caminho de Jesus. Foi alguém que veio ao encontro de Jesus. Entendem? Então, essa distração que poderia ter levado ela a não chegar até Jesus, poderia também não ter levado ela à salvação. Poderia não ter levado ela à sua cura. Então, o que nós precisamos entender é estar com os olhos fitos no nosso foco. Eu estou aqui por um propósito. Qual é o propósito? Jesus. É o reino. Não fomos chamados para ser profetas de juízo, não fomos chamados para fazer julgamento, nós fomos chamados para ser ministro da palavra, nós fomos chamados para ser ministro do evangelho, nós fomos chamados para ser ministro da graça, e é isso que precisamos continuar cumprindo. Então, não se desviem do objetivo. Se vocês estão ouvindo esse áudio ou estão vendo esse vídeo por algum motivo, por algum momento, se queiram compartilhar, fiquem à vontade, mas se isso aqui chegou até você agora, nesse momento, é para poder lembrar que você tem um propósito no reino de Deus, que Deus tem um propósito especial para a tua vida, e isso não é apenas um chavão ou um jargão cristão, não. Deus tem um chamado para a tua vida e Ele já desenhou um propósito
para a tua vida. Detalhe, estamos aqui para cumprir os planos dele, ajudar a cumprir os planos dele. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então que nós possamos estar entendendo que tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida tem um objetivo pro próprio reino dele. Nós estamos aqui com uma peça, nós somos uma peça importante. Então que não venhamos a nos distrair, que tudo isso tenha feito sentido na vida de vocês. Certo, pessoal? Obrigado. Desculpa o vídeo um pouco extenso, mas eu achei interessantíssimo compartilhar isso com vocês. Eu tô aqui no carro ainda, não cheguei em casa, mas eu acho que através dessas poucas palavras, mas com bastante essência, a gente conseguir entender o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para nossas vidas, independente da circunstância. É nele que devemos confiar. Certo? Um abraço. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.